certeza você já deve ter visto alguma dessas cenas em algum momento da sua vida, seja na escola ou nas redes sociais. Esse vídeo aqui não se propõe em ser uma biografia de um cara importante. A gente vai falar hoje qual que é esse grande auê em torno do nome do Charlie Chaplin. Será que ele era tudo isso mesmo? Por que afinal de contas, as pessoas consideram o Charlie Chaplin um grande artista, um nome importantíssimo aí do cinema? O que ele fez que foi considerado grandioso? É isso que você vai descobrir no vídeo de hoje e, de quebra, vai levar um monte de recomendação de filme bom pra casa, tá? Então fica comigo hoje que a gente vai falar um pouquinho de Charlie Chaplin. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek, eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui mais um vídeo pro quadro Cinemei, que é basicamente aquele quadro que a gente explica algumas coisinhas relacionadas ao mundo do cinema, e o assunto do vídeo de hoje é justamente o Charlie Chaplin. Por que ele foi importante, o que ele fez que mudou aí a história do cinema e por aí vai. Então se você curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá bom? O Charlie Chaplin, ele foi um dos artistas mais importantes para a história do cinema. Ele nasceu em 1889, lá em Londres, e teve uma importância muito grande, principalmente no cinema mudo. Só que depois, né, com o trabalho dele, isso acabou influenciando o cinema como um todo. Ele era ator, diretor, roteirista, compositor e, de quebra, editor. Então, assim, o cara fazia tudo, tá? E com certeza o personagem mais eternizado pelo Charlie Chaplin foi o vagabundo, que era aquele cara que usava terninho, a cartola preta, com aquele bigodinho preto. Essa figura que é bem conhecida aí no mundo nerd e também pra todo mundo que gosta de cinema no geral, né? Essa figura do Charlie Chaplin, com certeza, eu acho que é uma das mais famosas do mundo, eu diria. E logo no começo da carreira, ele já era um cara que chamava muito a atenção, porque a princípio ele fazia tudo sozinho. Ele escrevia, dirigia, atuava, produzia, editava e até compunha a trilha sonora dos filmes dele. E isso era muito incomum na época, né, gente? Ele tinha controle artístico completo sobre as obras dele. Uma coisa importante para você entender do porquê que o Charlie Chaplin foi importante ali pro mundo do cinema é você entender em qual contexto o mundo estava naquela época, né? Em que pé que o mundo tava. O Charlie nasceu em 1889 e começou a fazer os primeiros filmes dele em 1914, quando ele tinha 25 anos. Um dos principais fatores que estavam acontecendo ali no mundo era a imigração em massa. A gente estava numa época que as indústrias estavam começando a bombar e receber cada vez mais incentivo por conta ali da Primeira Guerra Mundial também, que precisava extrair recursos dos países. E isso fez com que muita gente do campo e de outros países se mudassem para as grandes capitais, como por exemplo Londres, né, que é onde o Charlie nasceu. E isso fazia com que a desigualdade social fosse muito perceptível. Tava chegando muita gente na cidade e a cidade meio que não estava preparada ali com as estruturas adequadas para suportar todo mundo. A pobreza era extrema em Londres, gente. Milhões de pessoas estavam deixando as áreas rurais ali para trabalhar em fábrica. E isso criou uma vida urbana muito caótica, com jornadas exaustivas, baixos salários e condições mega precárias. Tipo assim, o pessoal trabalhava mais de 16 horas por dia para ganhar uma merreca, sabe? E nessa época, pensa aqui comigo, né? 1914, as pessoas não tinham muito motivo para ser feliz, basicamente. Porque além deles estarem vivendo numa pobreza extrema, né, com esse bombardeio das fábricas, com essas jornadas de trabalho muito rigorosas, né, pra você ganhar muito pouco, em 1914 também tava rolando a Primeira Guerra Mundial. Então assim, gente, era uma miséria, era uma tristeza sem igual, e o Charlie, ele sabia exatamente como é que as pessoas estavam se sentindo, porque ele viveu tudo isso também. Ele conhecia essa realidade de pobreza, porque ele viveu essa pobreza em Londres. Ele chegou a passar fome, chegou a morar em abrigo e mais um monte de situações precárias que depois se refletiram nos filmes que ele criou mais pra frente. Inclusive, o personagem vagabundo surgiu dessa experiência. Um cara que é pobre, excluído, imigrante, mas que tenta manter o mínimo de dignidade ali naquele mundo mega cruel que tá na frente dele. Isso fazia com que o público se identificasse com o personagem do Charlie Chaplin. Mas como é que ele conseguiu atingir essa audiência, né? Já que ele era tão pobre assim. Bom, tem uma explicação fácil pra isso. Você pode não saber, mas naquela época, o cinema era coisa de gente
pobre. Isso porque as produções da época passavam em lugares que eram chamados de flickers ou Nickelodeons. Sim, aquela emissora que você conhece, que você via desenho, ela chama Nickelodeon porque existia um lugar que passava alguns filminhos que também tinha esse nome, tá? Fica também o fato curioso que Netflix, esse Flix vem justamente de Flickr. Então, se você já se perguntou por que a Nickelodeon e a Netflix se chamam assim, é por conta desses lugares aí que existiam no mundo chamado Flickers e Nickelodeon. Basicamente, esses lugares passavam os filmes no intervalo de peças de teatro ou qualquer evento ali artístico que tivesse acontecendo. Só que também, nesses mesmos lugares, acontecia bastante prostituição, tráfico de drogas e mais um monte de outras coisas que eram meio que normalizadas nesses ambientes aí mega insalubres, né? Só que assim, não é nenhuma novidade, né, gente? Que apesar de lugares como esse serem bastante frequentados por pessoas que não tinham renda naquela época, você também encontrava um riquinho, uma riquinha nesses lugares procurando outros tipos de prazeres. Dessa forma, o cinema, que era uma arte extremamente muito jovem, começou a atingir algumas pessoas. Os filmes tinham poucos minutos, quase não existia narrativa complexa para filme. Os atores, eles eram mais atrações do que artistas, digamos assim. E o cinema em si ainda estava buscando uma própria linguagem. Então esse foi o cenário perfeito para chegar o Charlie Chaplin na história. Enquanto os filmes de comédia tinha muita piada rápida, uma situação caótica ali, basicamente as piadas eram colocadas ali de uma forma que não necessariamente ia ter a ver com a história, sabe? Eles só iam fazer uma pausa para contar alguma piadinha e é isso. Os filmes tratavam comédia desse jeito. Só que o Chaplin, ele não tratava os filmes dele dessa maneira, né? Muito pelo contrário. Ele desenvolvia personagens com uma emoção real, porque ele se baseava numa situação real que estava acontecendo ali no país dele. Ele criava histórias um pouco mais sofisticadas, usava enquadramentos de maneira artística, afastando um pouco daquela sensação de teatro, e ele transformava a comédia em um drama sobre seres humanos. Ou seja, ele colocava alguma crítica social ali no meio. Ele não estava fazendo filme só por fazer, ele queria fazer filme para criticar alguma coisa. Quando os filmes do Chaplin começaram a sair, ele começou a provar que arte não era um entretenimento barato, algo que você colocava ali em lugares como Flickers e Nickelodeons. E que, na verdade, o cinema era uma arte, era só saber usar. Ele apareceu na hora certa, gente. Ele apareceu no momento que o cinema estava se tornando algo popular, estava começando a chegar nas pessoas, e essas pessoas precisavam de figuras universais, eles precisavam de algum personagem para se identificar, alguém, né, que podia contar um pouco sobre as frustrações que eles estavam passando ali em 1914, e acima de tudo, a massa trabalhadora, a galera que tinha vindo lá do campo para trabalhar na fábrica, eles queriam se ver representados no cinema. Eis que surge o personagem do vagabundo, do Charlie Chaplin. O pobre, o imigrante, o cara que não tem emprego, o homem comum, que é simplesmente esmagado ali pela modernidade, né? Pela galera que exige muito dele numa fase que as pessoas não estavam preparadas para aquilo. Um exemplo muito bom de uma crítica que funcionou muito com essa classe trabalhadora foi Em Tempos Modernos, esse filme que às vezes aí você já pode ter tido a chance de ver na escola, né? Se você prestar atenção, esse filme critica justamente a modernização, né? Aquela coisa de você transformar os trabalhadores em máquinas. Tem várias cenas do filme que mostram justamente isso, né? De você querer explorar o trabalhador ao máximo. Inclusive, o personagem do filme, ele vai parar num hospital, sabe? Ele precisa se tratar depois de tanto trabalhar e várias outras coisas assim. Como o Charlie Chaplin não tinha apoio financeiro no começo, né? Você lembra aí, né? Eu falei que ele fazia tudo, basicamente, no filme dele. Com isso, ele aproveitava o que ele tinha, né? Então, os filmes eram feitos de maneira muito simples. Funcionavam ali tanto como uma diversão, como também um conforto emocional. Porque, como eu falei aqui nesse vídeo já, as pessoas precisavam de uma representação ali no cinema. O Chaplin é considerado um gênio porque ele conseguiu fazer uma coisa que é raríssima até hoje, que é você unir o humor popular com uma crítica social e ainda por cima fazer algum tipo de inovação técnica. É por isso que qualquer filme do Charlie Chaplin hoje em dia, ele ainda funciona, gente, mais de 100 anos depois que foi produzido. Você vai ver um filme do Charlie Chaplin e você pode rir e chorar na mesma cena, né? Imagina quem vivia a situação que ele estava satirizando. Imagina pra galera naquela época. Todo filme do Charlie Chaplin tem algumas características que você sempre vai encontrar: comédia, tristeza, romance, crítica social e, acima de tudo,
humanidade. Ele respeita muito o ser humano no filme dele. Em tempos modernos, como eu comentei, ele critica a mecanização do trabalho e o capitalismo industrial. Já em O Grande Ditador, um filme que eu adoro, inclusive, ele satiriza o Adolf Hitler, numa época em que muitos ainda tinham medo de criticar esse ditador publicamente. O Chaplin era muito marcado pela comédia física, né? Movimentos, expressões, um timing cômico impecável. Muitas das técnicas de humor que você vê hoje em dia foi, na verdade, o Charlie Chaplin que fez. Inclusive, uma das minhas cenas favoritas tá em Tempos Modernos, onde ele patina ali numa biblioteca. Inclusive, essa cena também tem um outro motivo que revela pra gente justamente por que o Charlie Chaplin chamava a atenção da galera, né? Ele aprimorou técnicas de filmagem que já existiam. Refinou de uma maneira ali que mostrou para as pessoas que você poderia usar uma mesma técnica de filmagem, uma mesma forma ali de fazer filmes de uma maneira diferente, executando de uma maneira diferente. Então, por exemplo, essa cena da biblioteca que você tá vendo aqui, parece que ele tá prestes a cair num precipício o tempo todo, né? Só que isso aqui, na verdade, é uma gravação em perspectiva. Ele, na verdade, utilizou várias camadas de pinturas que foram colocadas ali na frente da lente para compor um único cenário. Uma técnica que era muito usada em animação. Inclusive, você consegue ver esse tipo de técnica em muitos filmes da Disney, basicamente. O cara pegou um negócio que as pessoas faziam em animação e jogou isso num filme mudo. Você tem noção o nível de habilidade que a pessoa tinha que ter para ela fazer essa sacada na época? Ninguém fez, gente. Só o Chaplin que fez. Além de ter refinado essa técnica, ele também fez outras coisas muito importantes, assim, no que condiz em narrativa visual, né? Naquela questão de você contar uma história apenas nas imagens, porque lembra aqui que a gente tá falando de cinema mudo, tá? Inicialmente, no cinema mudo, a câmera ficava parada, mais ou menos imitando um teatro filmado, sabe? Então a câmera ficava lá paradinha e as pessoas iam atuando na frente. O Chaplin, ele pegou isso e resolveu brincar um pouquinho. Ele planejava a movimentação de cada ator, os movimentos no cenário, o ritmo corporal, né, que ele ia fazendo ali nas expressões, as entradas e saídas de frame, né, ou seja, o que entrava em câmera e o que saía. Basicamente, o cara fazia toda uma coreografia ali na frente da câmera e não deixava ela exclusivamente parada não, tá? Ele movimentava bastante, criando enquadramentos, uma coisa que não era tão utilizada ali na época. Ou seja, a cena toda virava praticamente um número musical. Você vai se lembrar que nesse vídeo eu falei que os filmes de comédia, eles tinham muitas piadas desconectadas, né? Simplesmente eles paravam tudo pra fazer uma piadinha e depois continuava o filme. O Chaplin olhava isso e não gostava muito, né? Ele era muito fã daquela comédia mais presencial, aquela coisa de você trabalhar bastante com o seu corpo pra fazer a pessoa rir. Ele ajudou a desenvolver a ideia de que a comédia, ela tem que vir da personalidade do personagem e como essa personalidade vai ressoar naquele momento dramático, né? Naquela cena. Ou seja, o humor conta a história e não apenas interrompe. É basicamente isso que ele quis dizer com essa evolução que ele fez em narrativa, né? Ele dizia que a personalidade do personagem, justamente a excentricidade daquele personagem, iria fazer o humor acontecer ali em determinada cena. Antes dele, os filmes de comédia não faziam isso. E outra coisa que pode parecer meio besteira, mas foi importante e é relevante a gente comentar nesse vídeo aqui sobre a importância do Charlie Chaplin, é que ele foi muito resistente ao cinema falado. Ou seja, enquanto Hollywood tava querendo ali usar bastante do uso de diálogos, o som finalmente aparecendo ali no filme, o Charlie Chaplin era muito resistente a isso, ele não queria fazer. O som começou a ser usado ali no cinema a partir de 1920, mais ou menos. Mas o Chaplin, ele insistiu em preservar essa narrativa visual. Isso porque ele acreditava que imagens eram mais universais do que palavras. Inclusive, ele usava muito close, né, pra focar no rosto do ator, algo que não era usado na época, né? Pra ele, o cinema mudo não era uma limitação técnica, igual todo mundo tava falando, e sim uma forma única de linguagem. Era linguagem, assim como qualquer outra coisa no cinema. O personagem do vagabundo, ele funcionava justamente porque ele não dependia de idioma nenhum. Qualquer pessoa podia entender o que estava acontecendo, porque o Chaplin só precisava usar a expressão corporal dele. Todo mundo podia entender o que o vagabundo estava sentindo sem que ele precisasse falar uma palavra. A galera do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos,
Unidos, da Alemanha, todo mundo conseguia entender o vagabundo. E o Chaplin tinha medo que o diálogo quebrasse essa universalidade que tinha o personagem, né? Esse fato de todo mundo poder compreender ele. Quando o diálogo começou a surgir, o Charlie, ele começou a achar que as coisas estavam voltando a ser como um teatro filmado. E ele era muito perfeccionista, gente. Então, assim, pensa numa pessoa que provavelmente era muito chata nessas questões, sabe? Tem um filme clássico dele que se chama Luzes da Cidade, que foi lançado, assim, no auge enquanto Hollywood tava usando som. Foi um filme muito controverso em questões técnicas, só que fez muito sucesso também, né? Naturalmente. É claro que, eventualmente, o Charlie Chaplin aceitou ali o uso do som, o uso do diálogo, porque o problema dele não era com o som em si, não era com o diálogo. Ele só não queria depender do diálogo para ter sucesso. Ele não queria depender do diálogo para os personagens dele serem entendidos. Era só esse o problema dele. Um fato curioso que eu sempre gosto de falar para as pessoas é que em tempos modernos, o primeiro filme que a gente ouve a voz do vagabundo, né, que é esse personagem do Charlie Chaplin, ironicamente, a primeira vez que a gente ouve ele é quando ele vai cantar uma música completamente sem sentido, que não tem nenhuma palavra de verdade ali, inclusive a música é chamada Música Sem Sentido, meio que criando uma piada com essa linguagem universal, né? Já que o Charlie Chaplin era contra você usar o diálogo dos filmes, justamente porque ele não queria que o personagem dele deixasse de se tornar universal, deixasse de ser compreendido por todo mundo, o cara simplesmente fez o personagem dele abrir a boca e falar algo que ninguém entende. Uma coisa assim que todo mundo ia entender o contexto da cena, né? Ou seja, ia ficar universal do jeito que ele sempre queria. Mas pronto, ó, tô falando, tô usando o som. Tá todo mundo satisfeito agora? Você entende? Foi meio que um enfrentamento que ele fez aqui com o filme do Tempos Modernos, que ficou marcado pra sempre aí na história do cinema, né? Comme ça, j'ai la peau dilatoire. Em O Grande Ditador, que foi quando ele usou diálogos mais extensos, né? O famoso discurso final ali do filme virou um dos momentos mais emblemáticos da história do cinema. Então aqui entra mais uma ironia, né? Finalmente, quando o Charlie Chaplin decidiu falar alguma coisa de verdade agora, foi simplesmente um dos discursos mais poderosos da história da humanidade, sabe? É um negócio assim que ele fugiu um pouco da comédia que estava sendo imposta ali em Grande Ditador, né? Porque é claro, se você já assistiu esse filme, você percebe que é uma sátira ambulante ao que estava acontecendo ali na época da Segunda Guerra, é uma sátira ali ao Adolf Hitler, ao regime que o Hitler estava propondo na Alemanha, e aí simplesmente o filme ele muda de tom completamente quando chega na hora desse discurso, porque ele fala uma coisa tão real e tão séria que ressoa até hoje, sabe? É por isso que é um dos discursos mais importantes do século XX, inclusive. Millions of despairing men, women and little children. Victims of a system that makes men torture. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. Então, bem básico o Charlie Chaplin, né? Quando ele decidiu falar alguma coisa de verdade, ele já mandou a braba. A nossa conclusão desse vídeo aqui é que o que torna o Charlie Chaplin tão especial e tão importante para a história do cinema é que ele não era apenas engraçado. Ele entendia muito do comportamento humano, ele entendia bastante de narrativa visual, refinou diversas técnicas e transformou a comédia para sempre. Assim, o Charlie Chaplin foi a escola de muitos comediantes que a gente tem hoje em dia e de muitos atores dramáticos que usam bastante de suas expressões e microexpressões para trabalhar. É por isso que os filmes dele ainda são tão modernos. É uma coisa assim que funciona até hoje. Então, quando você se perguntar se o Charlie Chaplin é tudo isso mesmo, se ele foi alguém importante nesse quesito aí do cinema mesmo, sim, ele foi, e muito mais do que um simples vídeo aqui poderia dizer para você. Essa é meio que a versão resumida da versão resumida da versão resumida do porquê o Charlie Chaplin é tão importante para a história do cinema. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Mas agora eu quero saber de você, né? Você já assistiu algum filme do Chaplin? Você tem algum favorito aí? Comenta aí embaixo que eu vou querer saber. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!